Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem-se o rosto de vós, para que vos não ouça. Figueira. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê flor, ainda que o rebanho meu pereça, eu sempre ao fiel darei louvor. Se for preciso estar sozinha sempre, Sem nunca ter alguém para cuidar, temendo amanhecer ainda à noite, teu nome nos meus lábios há de estar. Então me alegrarei no meu Senhor. Perdão, ó Pai, teu servo se exaltou. Tu sabes quantas vezes me faltou louvor, e abrindo a flor meu cântico parou. Mas teu amor é como o orvalhar, e teu favor sempre há de me cingir. De novo então ensina-me a cantar, mesmo se a figueira não florir, mesmo se a figueira não florir, mesmo se a figueira não florir. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu, que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos ocupadas para a causa em prol do amor, mãos consagradas ao serviço do Senhor. Abraão viu a mão de Deus se mover em poder. Tiras de Jesus,
mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer. Na beleza natural eu contemplo. Cada mensagem, cada mensageiro foi a mão de Deus se movendo. Mãos ocupadas para a causa em prol do amor, mãos consagradas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías capítulo 59. Ouvintes, o que seria a mão de Deus, uma vez que Deus nunca foi visto, e somente o Filho unigênito que estava no seio do Pai o fez conhecer? Bom, com isto já estamos respondendo. Jesus é a mão de Deus. Esta mão de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, nunca esteve encolhida para que não pudesse salvar. Pois isto é o atributo de Deus. É um dos atributos principais de Deus, salvar. Se ele permitiu a queda, foi justamente porque ele tinha atributo de Salvador. E ele tinha que expressar esse atributo. Portanto, ele não tem a sua mão encolhida para que não possa salvar. E nem tampouco o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas o profeta diz: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Isto quer dizer que a mensagem é endereçada ao povo de Deus. Estava sendo endereçada a sacerdotes, a levitas, aos governantes do povo de Deus, entre vós e o vosso Deus. As iniquidades que sempre impediram a atuação de Deus foram encabeçadas pelos credos, pelos dogmas, pela tradição. Eles crucificaram a Cristo por causa da tradição religiosa. Eles não compreenderam a soberania de Deus ao curar no sábado, ao comer com pecadores, ao dizer: perdoados estão os teus pecados, a uma mulher infeliz, de alma manchada. Mas o certo é que as iniquidades que fizeram divisão entre Deus e o seu povo foi justamente a moral que eles tinham, a tradição que eles tinham. Eles se julgavam ricos
Eles eram os laodiceianos de então, abastados, e eles se consideravam totalmente sem mancha, sem acusação. Mas Jesus provou ao contrário, quando disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nenhum deles pôde atirar uma pedra sequer. Agora, com aquilo, ele estava quebrando uma tradição. Ele estava estendendo a mão para uma pessoa, para uma alma escolhida, que não importa quão suja estivesse, mas ele sabia que ele tinha o cloro, ele sabia que tinha um meio de lavá-la e torná-la mais branca do que a neve. Ele podia tomá-la em sua mão. Ele podia tomar a mulher samaritana em sua mão. Isto quer dizer, em seu poder, em seu perdão, em sua graça, em seu seio, ingressá-la no seu reino, porquanto ela era uma semente predestinada. Ele podia levar para o paraíso um ladrão, um salteador, sem exigir que ele passasse por processo religioso algum. Ele pôde estender a sua mão crucificada, pregada na cruz, para aquele ladrão e para todos quantos olhassem para ele, vendo nele o Rei. O Deus que não está com suas mãos encolhidas, o Deus que não está com seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Ele ouviu o gemido do seu povo, o clamor do seu povo, lá no Egito. Então ele enviou a sua mão, ele enviou um profeta. O profeta era a mão de Deus, e Moisés tinha uma mensagem de saída, era um êxodo. E Moisés tinha uma vara torta em sua mão, e o povo teria que sair, na verdade, sob o poder de Deus, vendo como Abraão, a mão de Deus se mover em poder, na natureza, se mover em poder contra as armas naturais dos homens, se mover em poder contra as armas que os egípcios usavam. E nós temos compreendido e visto que desde o Gênesis até o Apocalipse, o diabo só pode usar a arma natural contra os filhos de Deus. É matar, é difamar, é matar o nome, é sangrar, é crucificar. Eles não têm outra arma. Eles não têm aquela arma de encomendar uma pessoa a Deus e ganhar aquela alma, ganhar aquela filha. Como o profeta teve aquele poder de encomendar a alma de sua filha e ela ser salva poderosamente de um grande passo que ela estava dando para o inferno. Abraão viu a mão de Deus se mover. Viu a mão de Deus se mover quando lhe chamou para separar. Viu a mão de Deus se mover quando estava morrendo a cada dia que passava. Ele e sua mulher Sara. Ele via a mão de Deus se mover quando eles foram transformados pelo poder vivificador. Ele viu a mão de Deus se mover quando a sua mulher estava na hora de ser usada por um outro homem, pelo rei Abimeleque. A mão de Deus se moveu em favor dele. Ele deveria morrer, mas quem ia morrer era Abimeleque, porque Abraão era escolhido de Deus. Abraão era separado por Deus. Abraão não podia ter feito aquilo, mas quem ia morrer
era Abimeleque. Isto era a mão de Deus, se movendo em poder. Ele viu a mão de Deus se movendo em poder quando Isaac nasceu. Ele viu a mão de Deus se mover em poder quando ele levantou o cutelo para sangrar aquele filho querido, pai das nações, filho da promessa, sobre o altar, para ser sangrado. Abraão moveu sua mão em obediência pela fé. E logo ele viu mais uma vez a mão de Deus se mover em poder, bradando do alto: não faças isto. Ele viu a mão de Deus se mover quando olhou, ali estava o substituto de Isaac. Estava o cordeiro para ser sacrificado no seu lugar. Você ainda não viu isto? Elias viu a mão de Deus. Davi viu a mão de Deus se mover em poder, começando lá quando ele era um pastorzinho de ovelhas, tomando a ovelha das garras do leão, tomando a ovelha das garras do urso. Aquilo era vendo a mão de Deus se movendo em poder, para que ele pudesse carregar aquele testemunho. Agora diz aquele hino: quantas bênçãos, conta, se você puder, quantas são. E hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Se você parar, meditar, você não vai ficar vendo somente os barcos que afundam, porque isso quem te mostra é o diabo. Satanás mostra os barcos que afundam, mas Deus mostra os barcos que chegaram no porto seguro. Deus mostra como o seu poder se moveu a seu favor no passado, tirando você da incredulidade. O que pensa você que significa conhecer o profeta desta era, o mensageiro desta era? Significa conhecer a mão de Deus que se moveu em poder. Conta as bênçãos. Conta as bênçãos uns para os outros. E não terás tempo para outras coisas que vêm somente amontoar enfermidades sobre você e sobre aqueles que te ouvem. Não fale de doença, fale de saúde. Não fale de morte, fale de vida, porque Jesus disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Cada mensageiro de cada era foi a mão de Deus se movendo, e esta era não seria menos desfavorecida de todas elas. A última era, a era de Laodiceia, Deus se moveu em poder, enviando Elias, revelando todas as Escrituras, revelando as 7 eras da igreja, revelando os 7 selos, revelando o Apocalipse, revelando o mistério do rapto, que não precisa de ser um grande engenho intelectual para crer, para ver. Quanto mais simples, mais humilde, mais concebe a mensagem do rapto que tem esta mulher de fazer para dar à luz um filho. Ela tem que estudar muito, conhecer a teoria da coisa, conhecer o esquema científico, conhecer seu próprio metabolismo de uma maneira científica. Não, absolutamente não. Que tem a igreja de fazer é agravar seus ouvidos, é encher seus ouvidos de comichão, amontoando doutores para si conforme suas próprias concupiscências, e por isso não podem ser ouvidos por Deus. Esse é o pecado de virar as costas para a mensagem.
O pecado na era de Lutero foi virar as costas para a mensagem de Lutero, porquanto ela trazia a justificação pela fé e não pela penitência e a indulgência. O pecado da era de Wesley e Filadélfia foi justamente este, estabelecidos em seus credos denominacionais, seus dogmas, que fazem divisão entre a igreja e Deus. Virar as costas para a mensagem de Wesley era o pecado, era a iniquidade que não deixou a mão de Deus atuar, ser estendida para salvar, mas todos os escolhidos foram salvos. Os fariseus não impediram a Jesus de salvar Maria Madalena. O poder eclesiástico, político, religioso não impediu, o poder social não impediu Jesus salvar a samaritana. O poder eclesiástico, político, religioso, social não pôde impedir Jesus salvar um ladrão salteador. O poder do intelecto não impediu a Jesus de entregar as chaves do reino dos céus para um analfabeto chamado Pedro, São Pedro, para depois ele abrir e usar esta chave: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí estava a mão de Deus sendo estendida na porta do templo, dizendo: não tenho ouro e nem prata, não tenho coroa de ouro, não tenho trono de ouro. Os grandes reis, os grandes presidentes não vêm me pedir conselho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ali estava a mão de Deus pondo um coxo para andar, porque a mão religiosa, a mão moral, a mão social, a mão clerical, a mão eclesiástica, a mão política nunca pôde fazer nada por esta gente. Qual é o ministro que levanta do pó o pobre, do monturo necessitado? É o colarinho duro que vai nas sarjetas buscar os bêbados? É a mão de Deus, escondida e revelada em simplicidade, e nesta era, o pecado da era de Laodiceia é achar que é rica e abastada em dons carismáticos, em posição com a política, em posição com os homens, mas não sabe que é pobre, desgraçada, cega e nua, e que isto tem feito separação entre ela e Deus. Mas a vós vos é dado conhecer o reino de Deus. Mãos redentoras, mãos carinhosas, mãos que na verdade corrigem. É a mão de Deus. Mãos tão carinhosas, mãos de meu Jesus. Mãos que carregaram a pesada cruz. Mãos que só fizeram boas coisas. Mãos que trazem paz e amor ao coração. Se você não virar as costas, esta é a mão de Deus para te abençoar agora. É a mensagem que você ouve, é a palavra da fé, e em nome de Jesus Cristo, receba para sua cura, sua libertação, sua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Das ondas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas
muitas bênçãos, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio minorando o mal, dá-te-á consolo sempre até o final. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez.